Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante de Psicologia do primeiro semestre e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência no primeiro semestre da Faculdade de Psicologia. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E é isso, vamos lá. Bom, eu sou estudante de Psicologia, como eu falei, do primeiro semestre, e estudo numa faculdade privada, na FAES, que é uma faculdade nova aqui na minha cidade. Eu entrei nessa faculdade, não foi através do Enem, eu fiz o Enem, tirei uma nota até que razoável, mas a minha faculdade ela não aceita desconto na faculdade com a nota do Enem, porque ela já tem um próprio desconto dela. Então eu fiz o Enem, mas meio que não adiantou muita coisa. E aí eu tive esse desconto na faculdade, o que me ajudou muito a entrar. E, bom, vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência logo nos primeiros dias. Então, quando eu cheguei, foi mais ou menos 27 a 28 de fevereiro desse ano. E, bom, a primeira aula que eu tive foi de metodologia científica, que é uma aula bem teórica e ao mesmo tempo prática. Só que eu tive sorte do professor ser incrível, gente, a didática dele é muito boa. Então é um conteúdo ali que fala sobre escrita acadêmica, artigos, dá orientações ali sobre o TCC. Então é algo bem denso, mas a didática do professor é muito boa. Já no segundo dia de aula, que era mais ou menos uma terça-feira, eu tive aula de desenvolvimento humano 1, com uma professora muito legal. E só que assim, ela mudou, né? Era ela no começo do ano e depois mudou para outro professor agora. Só que a professora ela deixou espaço para os alunos contarem os seus casos psicológicos, de alguma coisa que tinha acontecido na vida deles, né? Como as fases do desenvolvimento humano mesmo. E aí tiveram muitas pessoas que contaram sobre borderline, TDAH, TOC, mães que têm filhos autistas, então foi algo muito legal. E nesse segundo dia eu já tinha certeza que era esse curso que eu queria, e eu fiquei muito feliz mesmo. Então, gente, agora eu vou falar sobre as matérias que eu tive no primeiro semestre da faculdade. Então foram 7 matérias, e foram metodologia científica, estatística aplicada à psicologia, antropologia com ênfase na cultura indígena e africana, anatomia humana, desenvolvimento humano 1, processos psicológicos básicos 1 e extensão 1. Bom, de todas essas matérias, as minhas preferidas foram processos psicológicos básicos 1 e também desenvolvimento humano 1. Também gostei muito de extensão. As matérias de processos e desenvolvimento humano 1, elas são muito ligadas à psicologia. Então, com elas eu fiquei muito mais próxima do curso, aprendi muito sobre a mente, enfim, foi algo muito legal mesmo, foi uma experiência muito incrível. Bom, uma observaçãozinha que eu quero fazer é que a minha sala, ela é dividida com pessoas do primeiro semestre e do segundo. Eu sou do primeiro semestre e quando eu cheguei já tinham 10 alunos na sala que eram do segundo semestre, né? Porque assim, por exemplo, o MEC só aceita a partir de 15 alunos numa sala para poder ser fechada essa sala. E como é uma faculdade nova aqui na minha cidade, essas pessoas do segundo semestre só somavam 10 pessoas. Então não teria como ter uma turma de psicologia apenas com 10. E aí eles abriram ali de novo esse vestibular da faculdade, essa inscrição, que eu entrei por esse vestibular, gosto de ressaltar. E aí, depois disso, a turma juntou a do segundo com a do primeiro semestre. Então, assim, por exemplo, tem matérias que a gente faz com eles e tem outras que a gente não faz, que a turma separa. No caso de anatomia humana, como eles já fizeram, né, no primeiro semestre deles, agora eles fazem neurofisiologia humana e eu fiz anatomia humana. Então tem essa diferença. E agora no próximo semestre, que agora eu tô de férias, por exemplo, a gente vai receber alunos do primeiro semestre, enquanto a gente tá no segundo, e a gente vai viver a maioria das aulas separadas com esse segundo semestre. Acho que deu pra entender um pouco. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a convivência com as pessoas e as amizades. Então, no começo, eu fiquei muito tímida, gente. Muito tímida, porque eu sou uma pessoa muito tímida de verdade. E como era algo tudo novo, eu acabei de sair do ensino médio, fui direto pra faculdade, eu fiquei com muita vergonha, eu não conhecia ninguém. Então, nos primeiros dias eu conversei com algumas pessoas, dei ali uns ois, uns bons dias, conversei um pouco. Mas nada muito assim, né? Não tinha consolidado amizades ainda. E aí, com mais ou menos um mês, eu comecei a ter umas amizades formadas. Então, eu tive meu próprio grupinho, meu trio, e comecei a conversar, e foi algo bem legal. Uma coisa que eu tive bastante dificuldade, que isso foi algo especialmente da minha faculdade, né? Assim, por se tratar de psicologia, a maioria das pessoas são mulheres, então, assim, só tinha 4 homens na minha sala, e isso foi no decorrer do curso, né? No começo tinha bem menos. E aí essas mulheres e essas pessoas têm entre idade de 18, que é a minha idade, até 55 anos.
Então foi difícil pra mim no começo me adaptar e conversar com pessoas mais velhas que eu. E porque eu tava acostumada a conversar com pessoas só da minha idade, então foi algo bem novo pra mim. E depois, assim, eu comecei a me adaptar, porque, por exemplo, as pessoas da minha sala, algo que eu gostei bastante, elas são muito divertidas, muito alegres, têm muita energia, são muito legais. Então, assim, foi algo bem, assim, fácil de me adaptar com o tempo. Bom, agora eu vou falar sobre a parte mais tensa, que é as avaliações, as provas, leituras, artigos e seminários. Então, como eu falei pra vocês, eu saí do ensino médio direto pra faculdade. E é algo totalmente diferente. Eu já ouvi as pessoas falando que era algo diferente, eu já imaginava também que era diferente. Mas quando a gente vive na prática, a gente percebe que é totalmente diferente, gente. Então, assim, o que mais foi difícil pra mim foi a questão da escrita acadêmica, né? Então, assim, eu tive alguns trabalhos, como, por exemplo, o portfólio que eu fiz, que foi com 28 páginas. Eu tive que fazer referencial teórico, colocar as normas da BNT, daquela questão do espaçamento, das margens, então foi algo totalmente assim, que eu não tinha esse conhecimento no ensino médio, eu não tive isso. Então foi algo bem assim, diferente pra mim, pra me adaptar. Bom, fora isso, a gente também tem leituras, muitas leituras na faculdade de psicologia. Então, assim, tem muitos artigos para ler, os professores passam para poder ajudar na aula, no entendimento da matéria ali. Também tem livros que os professores passaram. Então, vou citar aqui dois para vocês, que foi, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Então, foi Desenvolvimento Humano, o livro. E também foi Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia, vou deixar aqui também. Então, foram esses dois livros. Os professores passaram mais livros, mas foram esses que a gente teve mais esse acesso. E assim, eu não consegui terminar tudo que os professores passaram. É algo que eu quero deixar aqui claro, porque assim, a gente acha que a gente vai conseguir dar conta de tudo, mas na verdade é muita coisa. A gente não precisa dar conta, assim, imediatamente, sabe? Então, assim, eu li fragmentos do livro, consegui ali entender algumas partes de acordo com a matéria, de acordo com o decorrer da disciplina, né? E só que assim, não deu pra eu ler o livro todo, porque, por exemplo, eu teria que comprar o livro, e é um valor assim um pouco caro. Então, assim, tentei ler um pouco na biblioteca, e aí eu vou comprar agora nas férias pra poder ler. Então, assim, é algo que a gente pode usar também, por exemplo, ler nas férias, nos finais de semana. Então, assim, a gente não precisa dar conta de toda a leitura, por mais que ela seja extensa, mas a gente pode ir lendo aos pouquinhos. O importante é aprender. E sobre a questão das provas, bom, a forma da minha faculdade avaliar é totalmente diferente. Então, por exemplo, tem juntas 3 notas, e essas 3 notas eles fazem ali uma conta e tem que dar ali mais ou menos 7, né? Na média, a média é 7. E eu passei em todas as matérias, graças a Deus. E bom, eu não tive muitas provas nesse semestre, assim, não sei se foi porque esse semestre foi assim, no próximo vai ser diferente, mas é algo que aconteceu aqui na minha faculdade. Então, por exemplo, eu tive só 3 provas, que foram 2 de anatomia e uma de processos psicológicos básicos. O restante foram tudo trabalhos e atividades que os professores passavam, como se fosse uma nota de uma prova. Então, teve portfólio, teve ali projetos, atividades, fichamentos de texto e metodologia científica. Então, foi algo totalmente diferente da minha faculdade. E em questão dos seminários, os professores passaram muitos seminários. Muito mesmo, gente. No final do semestre, eu deixei acumular porque no meu grupo só tinha 2 pessoas e 3 comigo. Então, assim, ficou muita coisa só pra gente fazer. Então, eu tive que fazer na correria. No final do semestre, eu tava desesperada. E, assim, uma dica que eu dou pra vocês que estão entrando agora na faculdade é não deixem tudo por cima da hora. Não acumulem trabalhos, seminários, porque é algo muito complicado. E assim, tem toda aquela vergonha, né, de apresentar em público, como você acabou de chegar ali na faculdade, você tem aquela vergonha, então foi algo também que eu tive que lidar, de poder apresentar, de poder falar ali com muitas pessoas que eu ainda não tinha, né, não conhecia tanto, porque eu tinha acabado de chegar. Mas é algo que a gente se adapta depois. E aí, mais um questionamento aqui. Eu senti muita diferença da faculdade pro ensino médio? Sim, gente, eu senti muita diferença, muita, muita mesmo. Principalmente nessa questão ali da escrita acadêmica. Assim, no ensino médio a gente faz trabalhos, mas a gente não precisa escrever de uma forma tão formal, né? Tem escolas ali que não exigem a norma da ABNT. Meus trabalhos no ensino médio não exigia tanto, só às vezes, e eu não fazia essa parte, quem fazia era outra pessoa, assim, do meu grupo. Então, assim, eu não tinha muito conhecimento sobre isso, sobre usar Word e essas coisas. Então, assim, foi algo bem novo pra mim. Também na questão das pessoas terem idades muito diferentes. Então, no ensino médio tem mais pessoas ali com a mesma idade,
17, 18. E na faculdade a gente vê pessoas muito diferentes uma da outra, né? Com muitas idades diferentes. Então, pra gente se adaptar ali, a gente sente uma diferença ali do ensino médio pra faculdade. Então, vou falar agora sobre os pontos positivos e negativos da faculdade. A minha experiência, gente, pode variar de faculdade para faculdade. A sua experiência também é totalmente diferente da minha, né? Então, bom, os pontos positivos, de tudo que eu mais gostei mesmo, foram as pessoas da faculdade. Então, assim, são pessoas muito legais, assim, eu fiz muitos amigos, amigas legais, pessoas que me tratam super bem. Então, assim, foi algo bem legal, sabe? Então, assim, são pessoas alegres, divertidas e foram experiências incríveis que eu vivi lá. A gente teve vários projetos de extensão, então a gente visitou uma aldeia indígena, que foi algo bem legal. A gente fez uma escuta em grupo numa escola com vários adolescentes. A gente também fez vários projetos sociais na comunidade da Roça do Povo, comunidade carente aqui da minha cidade. Então foram várias coisas legais que a gente fez, sabe? Foram palestras que a gente teve com conteúdos ligados à psicologia, sobre a luta de manicomial, sobre o autismo. Foram coisas muito legais e muito incríveis que acrescentaram muito no meu desenvolvimento como estudante, como pessoa, e que eu vou levar pro resto da minha vida. Então foi algo bem legal. Então, gente, sobre os pontos negativos, eu não tenho muita coisa negativa pra falar, porque eu gostei realmente da faculdade. No meu caso, foi assim, né? Claro que vai variar de pessoa pra pessoa. Mas o ponto negativo que eu achei, né, da minha faculdade, especialmente da grade curricular, foi de ter a antropologia muito focada só na questão da cultura africana e indígena. Então, gente, a gente precisa ter esse acesso à antropologia em algumas faculdades, no caso da minha, pelo fato de que nós, como psicólogos, futuros psicólogos, a gente precisa ter esse conhecimento sobre a cultura das pessoas, como o homem vive em sociedade, como ele é. Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento. Só que eu acho que a grade curricular sai um pouco do foco da psicologia, no sentido de ter só esse foco na cultura indígena e africana. Sabe, eu acho que foi o único ponto negativo que eu não gostei da faculdade, mas isso foi algo especialmente da minha faculdade. Não é algo que vai acontecer com outras faculdades, e enfim. Então, assim, esse foi o único ponto negativo. Eu amei várias experiências e na matéria de antropologia, a gente teve a visita à aldeia indígena e, gente, eu amei muito. A gente conheceu ali como os indígenas vivem, as experiências ali, a gente tomou banho de rio, a gente comeu ali comidas, nossa, foi algo muito legal. Foi perto do Dia dos Indígenas, então assim, eles estavam comemorando, tinha jogos, tinha várias coisas legais. Então foram experiências incríveis mesmo. Bom, gente, por fim, só pra finalizar o vídeo mesmo, se eu realmente gostei do curso, eu amei o curso, gente, eu tô muito feliz nessa faculdade. Eu sempre quis cursar psicologia, sempre foi um sonho pra mim. E quando apareceu ali essa experiência de ter essa faculdade aqui na minha cidade, que antes não tinha, né, ela é uma faculdade recente aqui, eu fiquei muito feliz. Eu até pensava em mudar de cidade ou até fazer uma outra faculdade. Eu ia fazer letras, porque não tinha aqui na minha cidade. Eu fiquei muito feliz por ter, eu tô amando o curso, as experiências que eu tive foram incríveis. Eu já consegui ter muitos conhecimentos que eu não tinha ali e que estão fazendo uma diferença pra mim, sabe? Quando a gente estuda psicologia, a gente não só abre a nossa mente pra nossa profissão, mas a gente abre os nossos olhos pra nós mesmos. A gente começa a olhar a nossa vida, olhar a nossa própria mente. Então foram experiências incríveis e eu tô amando o curso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, se inscrevam, deixem seu like, comentem, compartilhem. E é isso. Me siga também no Instagram para mais conteúdos e posts. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!